Por exemplo, por que que a distribuição, o modelo de distribuição hoje tem uma resistência muito grande no uso do CRM? Isso é no mercado pet e no mercado agro. Olhando para o mercado em geral, é onde existe uma grande restrição. Então, por que que isso acontece? Quando a gente vai conversar com as distribuidoras, a gente faz um diagnóstico para entender qual é a necessidade dele em treinamento e capacitação, tem uma lista enorme de dores. Tá. Só que grande parte dessas dores são falhas dos processos internos, que muitas vezes quer se resolver com um treinamento de 8 horas. E quando a gente começa a olhar um pouquinho mais a fundo nos processos, a gente enxerga a ausência de CRM. É isso que eu ia te perguntar. Quando você fala restrição, é porque não tem. Não tem. Tá. Não tem. Não É ausência CRM. mesmo. Não tem ausência. CRM. Se tem, usa-se muito pouco. Não é? E a gente vai conversar com o cliente. Olha, o CRM é uma ferramenta importante. Por quê? Por uma série de fatores. Trocou um vendedor ou um promotor, quem assume tem um ramp-up mais rápido, ou seja, ele já absorve a área, começa a atender os clientes de uma maneira mais rápida. Então, um banco de dados importante para a empresa. O CRM tem função de você alimentar características do cliente, que só quem está atendendo o cliente consegue registrar essas informações. O CRM tem função de se comunicar ativamente com o cliente. Né? O CRM tem função de apoiar o vendedor na análise de indicadores dele e até na roteirização, na preparação da visita, quer dizer, uma baita de uma ferramenta. Né? E o que eu ouço em praticamente 90% das empresas que não usam CRM, e eu estou falando de distribuidores, o que a gente ouve deles? Mas o meu vendedor é PJ. Ele é representante comercial. Poxa, mas aí uma coisa não tem muito a ver com a outra. O que impede um PJ, um CLT? Cara, CRM é para você vender mais, irmão. No final é isso. E aí que está o ponto. Mais e melhor, né? É porque o CRM hoje ele é visto no nosso setor como controle. Ah, sério? Como controle. Então, assim, eu não posso controlar. Juridicamente ele é interpretado desta forma? Os distribuidores têm receio jurídico de processo trabalhista pelo uso do CRM para um representante comercial. Cara, honestamente, eu nunca tive essa insegurança. Você como PJ, mas eu como CLT, e talvez essa falta de CRM, até por falta de um RP bacana também, pode ser? O RP, sim, é uma falha. Aí a gente começa a falar em indicadores. Aí é um papo longo sobre indicadores. Tá. Né? Porque a gente vê uma prática de que quem tem indicadores é o dono, o diretor, é o gerente, ele que tem o melhor painel na análise de indicadores. E muitas vezes o vendedor, não, ele tem acesso também ao que ele vendeu, o que ele faturou. Cara, existe uma série de indicadores que são extremamente importantes para o vendedor tomar decisão. E geralmente ele é o que menos tem acesso a indicadores. E é assim que a gente começa. Já tem um monte de gente nos assistindo. E assim a gente começa mais uma edição do nosso podcast, né? Devem estar se perguntando, né? Quem é esse cidadão que está conversando aqui com a gente hoje? Colocando o dedo na ferida. Hoje a gente tem um monte de assunto aqui, mas eu vou deixar que se apresente o nosso convidado. Pois é, eu também quero conhecer, né? Éder Dalazoana, isso? Isso. Acertou a pronúncia certinho. Certinho? Olha, parabéns, viu? Parabéns. Seja bem-vindo, gente. Eu não te conheço, o Diego, né? Já teve aí um contato com você, um grande período de experiência. Deixa eu deixar claro para quem está nos assistindo, ó. Para estar nessa mesa, existe um processo de seleção grande, né? A nossa diretoria é bem criteriosa. Existem infinitos consultores do mercado pet, mas para estar aqui, para ser parceiro da Antipet, a gente faz um filtro muito grande, porque se não traz algo realmente necessário para o que a gente está precisando, para as nossas dores, não adianta. Seja compatível com o nosso propósito de desenvolvimento, né, do setor. Então... Não só o atacado, mas também o varejo. Então, o Éder, né, eu já conheço o Éder de longas datas e perdemos contato, reencontrei ano passado numa convenção de um fornecedor e, para minha surpresa,
o Éder estava falando num ponto que mais, eu vou começar esse episódio por isso, que mais eu falo hoje com o meu time, que é o bendito do planejamento. Você falou um turno, talvez o dia inteiro, né? Um dia inteiro dedicado a planejamento. Então o Éder montou a empresa Crescer, né? Está especializado no mercado pet já tem algum tempo. E aí eu queria que você iniciasse, te apresenta, fala um pouquinho da tua história para quem está nos assistindo. E por que você iniciou aquela convenção falando logo, vamos começar com o plano? Começar com planejamento de metas, né? Foi uma reunião de briefing bastante importante com a diretoria. Legal. Onde a gente entendeu quais eram as dores e quais dessas dores a gente poderia apoiar os distribuidores durante 8 horas. Foi uma análise bastante crítica, horas e horas de reunião para chegar, olha, eu tenho uma das soluções é essa, vai ser bastante mão na massa, nós estávamos acho que 200, 300 pessoas, a gente consegue conduzir o time para isso, num trabalho que é extremamente necessário ser feito. Né, que é o planejamento de forecast. Ou seja, no dia 1º até o dia 30, quanto eu pretendo vender? Para quem eu pretendo vender? 2 perguntas básicas que a maioria não sabe. Aí nesse briefing foi uma identificação da indústria, olhando para a rede de distribuição e vendo, aqui tem uma falha, aqui tem uma oportunidade. Perfeito, e aí exatamente. Você como consultor viu isso, não, isso aqui realmente é pertinente, faz sentido, vamos tocar e começa daqui o plano, né? Exato, porque é uma dor que a indústria recebe quando alguns distribuidores, players do mercado, não têm uma cultura equivalente à cultura que é trabalhada dentro da indústria. Eu acho que isso é um assunto que a gente vai voltar nele algumas vezes, que é esse cascateamento de cultura. Então você pega indústrias onde tem uma cultura de CRM avançadíssima, onde tem uma série de análises de indicadores, né? De maneira muito profunda, e quando ela olha para o distribuidor que é responsável pela capilaridade desses produtos numa região extensa, muitos distribuidores têm uma base de ser um antigo representante que trabalhou por 20, 30 anos, que fez os investimentos da maneira correta, abriu a sua distribuidora e ele tinha o jeitão dele de vender e ele teve muito sucesso. Perfeito. E fica-se entendido hoje que esse jeitão muito bom, que deu muito certo dele, é o caminho para a equipe dele também performar. Mas o mercado, não vamos falar 20 anos, os últimos 10 anos para cá, a quantidade de tecnologia e soluções e análise que se faz dos números e processos comerciais. Né? As 2 palavras-chave aqui são cultura e processos, né? Ou cultura de processos também. Então, eles começam a enxergar que há oportunidade de desenvolvimento desse time do distribuidor para que ele seja mais produtivo. Né? E aí entrou esse diagnóstico do planejamento de metas, que é uma dor comum, não só dos distribuidores dessa indústria, como da maioria dos distribuidores que a gente atende, de muitas indústrias que a gente atende. Né? É uma dor esse planejamento do vendedor. Né? E aí você entra numa limitação muito grande. Você pode pensar que não. Mas eu diria que a maioria dos vendedores e distribuidores que a gente atende não tem notebook. Como que faz um planejamento sem um notebook na frente, né? No papel. Você pode fazer uma previsibilidade de venda e imputar isso num BI, né? Tem cliente nosso que pegou a própria planilha e incorporou dentro do sistema da empresa, então o vendedor imputa lá a previsão de venda dele. Né? Um cliente, até hoje, fez isso. O único cliente que avançou e pegou a planilha e transformou num sistema. A maioria fala, cara, realmente isso não roda aqui porque a minha equipe não tem notebook. Então, foi legal, a gente entendeu, mas a gente não vai conseguir implementar. Um dos problemas de algumas ideias, alguns processos não irem para frente porque pressupõe que a infraestrutura está toda pronta e não está, né? Não começou pelo básico. Começa aí o diagnóstico. Respondendo a primeira pergunta de vocês, né? Eu digo que a Crescer em Treinamentos, ela começou há 18 anos atrás, quando eu era professor de escola agrícola. Então você já tinha um feeling de professor, Sou filho de professora e de pai comerciante. Tá. Né? Hoje, vendo conhecimento. Então, tem o meu pai e a minha mãe, seu Leonardo e Dona Terezinha, ao meu lado aqui, né? A Crescer, a gente é fruto do nosso meio, né? E eu ganhava miseravelmente mal quando eu era professor de escola agrícola e era absolutamente feliz no que eu fazia. E salário atrasado, e um salário mínimo muito pequeno, mas, cara, eu ia feliz. Eu ia
apaixonado por fazer aquilo, sabe? Escola agrícola, aqueles jovens, cara. É o prazer de ensinar, né? Absurdo. Ali eu comecei a olhar assim, nossa, cara, isso não me dá dinheiro, mas me dá uma alegria, uma satisfação pessoal. Mas a gente precisa de dinheiro, a gente precisa sustentar, crescer, progredir, acredito nisso, né? Foi saindo dali que eu tive a oportunidade, em pouco tempo depois, de entrar na indústria, como promotor de vendas. Tá. Né? E entrei na indústria como promotor para dar palestra para produtor e treinamento para balconistas. Isso foi muito legal. Então eu segui usando o que era os meus talentos, né? Que eu entendi Indústria assim. de qual setor? Indústria farmacêutica, saúde animal. Saúde bom. animal. Saúde animal. Isso aí faz 16 anos. Né? E aí, olha, você vai ser contratado para dar palestra para produtor e dar treinamento para balconista. Eu falei, ótimo, só mudei o meu público. Não é estudante de escola agrícola, né? É outro público, mas está tudo certo. Tá bom. Né? Foram 2 anos muito felizes como promotor de vendas lá em Rondônia. Né? Isso foi 2009 e 2011. E aí a empresa, por uma série de fusões que aconteceram, o meu gestor na época me promoveu a vendedor, né? O coordenador, né? Muitos chamam de coordenador de vendas, coordenador de território, enfim, eu era vendedor da indústria, né? Para atender redes de loja agropecuária e também distribuição. Eu fiquei nessa posição por 6 anos, né? Saí daquela posição de sala de aula, de realização profissional, mas foi um aprendizado absurdo, porque ali realmente eu entendi como a coisa funcionava, como o mecanismo rodava, né, da cadeia toda, da indústria, a distribuição, a revenda, o cliente final. Né? Então foram 6 anos de muito aprendizado e eu tive a sorte de ter um gestor na época que eu chamo hoje de pai comercial, meu segundo pai comercial. O primeiro foi meu pai, esse Leonardo, o segundo foi o Daniel, né, que me ensinou, cara, tudo que eu precisava saber na época ele me ensinou. Ele teve uma paciência gigante. A área comercial, ela não existe encantamento, existem processos. Você tem que aprender a gostar de colher resultados. O processo é necessário. Né? O processo, ele não dá trabalho. O processo faz parte do nosso trabalho. Temos um corte aqui, produção. Pode anotar aí 1 minuto do vídeo. Boa. Não, tem um corte e tem uma anotação, né? Porque isso é fantástico. Isso, então, essa experiência, ela te dá bagagem hoje para você montar a Crescer, que é uma empresa de consultoria. Treinamento e desenvolvimento com consultoria também. Tá. Esses 6 anos foram a base comercial na indústria farmacêutica para mim. Mas confesso para você que em termos de realização pessoal, não era o que eu vislumbrava nos próximos 20 anos da minha vida. Ah, legal. E eu sempre fiz esse exercício. Onde é que eu vou estar daqui a 5 anos? O que eu preciso fazer para estar lá? Tá. Né? O meu passo de hoje me ajuda a estar onde eu preciso e quero estar daqui a 5 anos? Ou daqui a 10 anos? E quando eu fiz esse exercício, eu enxerguei que eu não queria seguir aquela jornada. Tá. Eu aprendi muito, mas não me via 10 anos à frente fazendo aquilo. Eu sentia saudades da sala de aula, cara. Legal. Impressionante. Uma saudade muito grande da sala de aula. E foi quando eu comecei a olhar internamente para dentro da empresa. Eu acredito muito no intraempreendedorismo, né? Isso eu aprendi com o Luciano Pires. Eu comecei a olhar para dentro da empresa, onde é que eu posso empreender aqui a minha carreira, né? Com projetos, etc e tal. E eu tinha uma lista de cargos e posições que eu não gostaria nunca de ocupar. Então, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Cara, eu olhei assim e falei, sobrou uma posição. A universidade corporativa da empresa que eu trabalhava. Eu falei, cara, aqui eu entraria sorrindo, né? E aí, eu acredito muito que tudo que você joga para o mundo, em algum momento ele volta, né? E meu gestor também me apoiou, eu já lendo muito e já fazendo treinamento de vendas para os meus clientes, né? Porque a gente recebia uma carga muito grande de treinamentos. Então, a indústria tem essa cultura de treinamento e desenvolvimento de pessoas muito maior que a distribuição. Umas mais do que as outras. Umas né? mais do que as mais outras, sim. Algumas com estruturas de universidades corporativas extremamente robustas, outras tentando modelar as referências e outras tentando entender se isso é custo, despesa ou é investimento. Muito bem Perfeito. pontuado pelo que você trouxe. Mas eu vim de uma empresa que era referência nisso. E lá tinha essa posição da universidade corporativa. Eu falei, cara, eu quero estar lá.
e comecei a construir essa jornada para estar lá. Quando houve o anúncio da vaga internamente, vieram me avisar, eu falei, já estou sabendo e essa vaga é minha. Ai. Eu tinha um grau de confiança muito grande, porque eu entendi que ali era o meu lugar. Uhum. Esse era o meu lugar. E foram 4 anos dentro da Universidade Corporativa, né, estruturando treinamentos de vendas. Nesses 4 anos foram um pouco mais de 700 treinamentos feitos pelo Brasil. Até hoje só não visitei o Piauí e o Amapá, mas se você tem distribuição em algum desses estados, pode me chamar que eu estou ansioso para conhecer. Né? Então tive a oportunidade de ficar 4 anos rodando o Brasil inteiro. Piauí e o quê? E o Amapá. O Amapá era minha área de atuação. Tá? Olha aí, ó. Já achou o primeiro. Achei o cliente do Amapá. Né? Foi uma oportunidade de desenvolvimento de carreira, mas já voltado para a parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Né? Onde eu realmente estava realizado e tinha como objetivo fazer. Ali a gente empreendeu muito, criou programa de liderança, criou programas modulares, foi muito bacana. Eu encerro esses 12 anos e 3 meses de ciclo na indústria. No mesmo dia, eu recebo uma ligação de um colega da indústria me pedindo um treinamento. Né? E eu falei, olha, eu acabei de me desligar da empresa, enfim, ele falou, cara, eu preciso para 20 dias. Eu falei, cara, peraí um pouquinho, calma, eu tô numa loja comprando um celular. Meu amigo, bora que eu preciso dos seus treinamentos e eu quero que seja você. Eu liguei pro meu cunhado, falei assim, quanto tempo para abrir uma empresa? Rapidinho eu abro aqui para ti. Depois te passo o nome, então abre aí. Amanhã eu consigo emitir nota fiscal? Consegue, então fechou. Liguei de volta, falei, cara, me dá 30 dias. 25, tá bom, 25 dias fechado. Meu amigo Fábio, eu digo que ele tá lá na pedra fundamental da Crescere, né? E aí eu comecei já a montar os novos projetos, saí, 20 e poucos dias estava na estrada entregando o primeiro treinamento, e ali eu falo que é um treinamento, um clique. Né? Fiz isso sempre, então eu tenho posts do meu trabalho dos últimos 10 anos nas redes sociais, não sei se o Facebook tem isso o tempo todo. Deixa eu dar uma organizada aqui para o povo entender. Então a Crescere, hoje ela presta consultoria também para a indústria, certo? E também para distribuidores. E revendas. E mais as revendas. Tá. Então, você deve ter, já aproveitando aqui que você colocou um ponto que é realmente muito pertinente. Nós temos, por exemplo, vários parceiros. No meu caso, são 4 grandes parceiros. Cada qual com a sua cultura, cada qual com os seus KPIs, com as suas cobranças e todos, obviamente, tentando fazer com que a gente replique isso internamente. Só que eu tenho a minha, certo? Como que faz na hora que você chega numa distribuidora como a minha? Olha, a exigência da marca 1, da 2, da 3 e da 4, até nos acompanhamentos, os KPIs são diferentes. Eu preciso agradar a todos, mas tem coisas que não se aplicam, tem coisas que para mim não fazem sentido, e tem coisas que fazem muito sentido. Você enfrenta isso, eu vou fazer um briefing contigo do meu problema. O legal do podcast é que a gente joga aqui. Não, ele já vai fazer uma consultoria, né? Já. Pode vir, velho. Vamos lá. Não corra não, vai tirar as dúvidas aqui hoje. O briefing é o baú de ouro do consultor. E assim, o que mais me identificou, né, foi essa preocupação com um plano estratégico. Uma coisa muito simples, você pegar a meta do vendedor, da distribuidora, a gente faz o cascateamento para a equipe e para aqui. Né? Hoje você deve estar vendo isso no mercado. Ainda tem distribuidores com vendedor entrando na loja sem saber o que vai fazer. Né? Onde que a Crescere entra para corrigir isso e né, dar aquela sintonia para atender todos os fornecedores? Você participa desse processo, presencial. Capacita esse vendedor para pensar dessa forma macro. Gente, entra em tudo, você consegue auxiliar um distribuidor nesse problema macro aqui? Entendi. A gente atende os mais variados níveis de desafios que as empresas têm. Né? Então, muitas vezes a gente atende uma demanda pontual, que é um treinamento para preenchimento de uma agenda, de uma programação que a empresa tem. Como as convenções, muitas vezes. Você vai lá, fala uma palestra, traz uma provocação, né? Ou mesmo um treinamento para aumentar o grau de consciência sobre planejamento de metas, por exemplo. Então, muitos ali fazem. Né? Alguns nem sabem o que é isso, ou a importância disso. Né? Então, um treinamento é aumentar o nível de consciência. Basicamente é isso. O que define a implementação do que é trabalhado num treinamento, isso é muito importante, que quem contrata um treinamento entenda isso, vai
da cultura da empresa. E o que a gente pode falar sobre cultura da empresa? Pessoa fundamental na implementação e validação de qualquer processo dentro de um time comercial, o supervisor comercial. Essa é a figura principal, ao meu ver, para que você garanta que aquele treinamento ou aquele processo que foi sugerido por uma consultoria seja implementado. E ocorra a continuidade do Continuidade, exatamente. Eu falo que a gente, quando está em sala com os vendedores num treinamento, a gente está ali os provocando. A gente não muda a cultura num treinamento. Né? Por mais que seja uma cultura fraca, né? Você não implementa uma cultura forte num treinamento de 8 horas. Você ali acaba enxergando realmente um pouco mais do desafio que esse cliente tem quando você conhece o time. O time é reflexo da cultura da empresa. Mas vamos falar em termos práticos. A performance do seu time, ela é diretamente proporcional à eficiência do supervisor e do gestor do supervisor. Então, o gerente e o supervisor, o dono e o supervisor são as pessoas-chave nos processos comerciais. Então, você tem demandas diferentes, com fornecedores diferentes. Vamos entender qual é a principal dor que você entende que um treinamento pode te ajudar. Você quer um exemplo muito claro, meu amigo Baratella, e eu acabei vivendo isso na prática. Você conhece a cultura da empresa de acordo com o problema dela. Empresa com CRM. Olha, Éder, nós temos aqui uma taxa de conversão de visita versus pedido fechado de X%, e a gente precisa melhorar a nossa taxa de conversão no fechamento de negócio. Opa, existe uma análise do CRM ali. Ele sabe onde está o problema dele. Aqui, a gente precisa atuar com treinamento de fechamento. Ok. Cenário 2. Cara, minha equipe... Eu preciso animar, preciso motivar meu time. O time não vai, cara. Eu não tô batendo meta, o negócio não tá acontecendo. Tô com dificuldade em mix, tô com dificuldade em aumentar faturamento, tô com dificuldade em positivação de cliente, tô com uma série de dificuldades aqui em margem, desconto, venda de valor. Cara, que treinamento que você pode ir lá e resolver esse problema? Mas aí é tudo de uma vez, calma. Não, mas aí o cara não é analítico, não tem... É um milagre não resolveria ele te pediu, vem cá. Isso é a maior parte do tempo. É assim que funciona hoje. Hoje o mercado está nesse nível. 1 hora, 2 horas de briefing com uma lista de problemas e cria essa expectativa de que um treinamento de 8 horas vai resolver. É o que você chama, a implementação que você chama de cultura de aprendizagem. Perfeito. Exatamente. Porque, vamos lá, se eu tenho todas essas falhas, e é natural, e qualquer empresa, até a de mais alta performance, ela tem desafio em positivação, em mix, em faturamento, em margem, né? É uma constante isso. Agora, o como você olha para isso, de verdade, né? Tanto que tem muitas situações onde a gente entra com treinamento e acaba gerando oportunidade para parceiros nossos que fazem consultoria entrarem para apoiar no processo de consultoria. Então, a Crescere hoje ela tem em torno de 15 parceiros. É um ecossistema de soluções para a indústria, distribuição e revenda do mercado agro e pet, onde a gente leva treinamentos, mentorias e consultorias de parceiros. Então, a gente tem uma visão geral do todo. Quando a gente entra lá, a gente começa a observar, cara, aqui a gente vai ajudar com treinamento em relação a isso, mas você precisa de suporte do seu dashboard, cara. Teu vendedor não tem um dashboard de indicadores. Como é que você quer que ele aumente mix se ele não sabe nem qual é o mix médio dele em cliente A, B e C? Mas eu mando o relatório toda semana por e-mail para eles e eles nem abrem o e-mail. Tô até parando de mandar. Super comum. Super comum. Então você acha que um vendedor que nunca foi aculturado em análise de indicadores, simplesmente do nada ele vai abrir aquele documento cheio de números. Não vai saber nem por onde começar. Nem por onde começar. Não vai saber analisar, né? E não vai saber tomar decisões. Analisar é um passo. E tomar decisões. E medir a qualidade dessas decisões e o resultado disso. Me coloca no roteiro, senão eu vou fugir de novo. Manda. Vamos buscar um pouquinho, então, do conhecimento dele. Então, apresentou a Crescere, qual é o objetivo dela, né? Como ela está assim instalada hoje, tendo um ecossistema de parceiros, né? Agora associado que quer buscar essa consultoria, como que ele faz. Tudo isso, né? Primeiro passo para o associado, quero conversar com o Éder. Por onde começa?
A gente tem um canal de comunicação muito rápido através das redes sociais, então Instagram, LinkedIn. Tá. A nossa resposta é muito rápida por lá. Né? Temos o site também, cresceretreinamentos.com.br, que próximas 2 semanas já estamos lançando um novo site com novas soluções. Hoje, até informação em primeira mão para vocês, sendo divulgada dessa forma. Hoje a Crescere é representante exclusiva da Talexis no Brasil. O que é a Talexis? É uma empresa de assessment, de recrutamento e desenvolvimento. Opa. De times comerciais e líderes comerciais também. Então você ajuda no recrutamento e seleção. A gente está trazendo uma ferramenta para ajudar as empresas que fazem esse trabalho. Nossa, cara, isso é muito necessário. E fantástico, uma solução que calibra o job description, o check da necessidade com o perfil da pessoa e te dá lá, olha, o Éder está com 82% de check com a vaga que você quer. Muito bacana. E todas as características dele. E, inclusive, com várias versões. Então, você está fazendo uma entrevista de emprego para um vendedor, né? Você está analisando ele. Então, primeiro passo, vamos passar esse assessment para eu entender o perfil da pessoa. Ele recebe a versão dele, você recebe a versão do contratante. E, em algumas etapas, tem as perguntas para você fazer. Isso que eu queria entender, assim, né? Vou até trazendo um pouquinho para o início. Esse briefing contigo é online, aí depois parto por uma consultoria ou por uma oportunidade específica identificada. Eu estou te perguntando isso porque eu estou ficando um pouco descrente com algumas consultorias que prometem tudo e entregam nada. Tá? Estou ficando muito descrente com isso. Inclusive, nós dois estamos com uma consultoria em curso, né? Contratamos a mesma empresa. E essa foi meio que contratada até no escuro, mas a gente está apostando muito ali, né? Na criação de processos, identificação de oportunidades, etc. E o meu maior gargalo é a execução do que foi planejado pelo vendedor. Eu já superei esse obstáculo, né? O vendedor já tem a cultura do planejamento, mas a principal célula, que é o como eu vou fazer, uma coisa é você distribuir suas metas, tudo direitinho, tá tudo perfeito, projetou crescimento, tarará. Mas o como, tem alguns gatilhos para o como, eu viabilizo o X de verba. Se tiver gatilho 1, 2, 3, a execução disso em campo, ela ainda está falha. Mas você precisa estar do lado do vendedor para identificar onde que está acontecendo a falha. Isso não se faz online. É o supervisor. Aí então entra o papel do supervisor. Capacita esse supervisor para que ele faça esse papel. Olha, depois de alguns anos na Crescere, a gente sempre atendeu em company as empresas. Então, hoje a gente oferece as trilhas corporativas, mini universidades corporativas para a sua empresa, treinamentos. Temos mais de 110 aulas para você escolher a sua trilha. Né? Esse é um ponto. A gente treinava muito vendedor e promotor. E em breve, inclusive, vamos lançar uma mentoria para promotores. O ponto é que eu comecei a identificar que você treina uma equipe de vendedores e muitas vezes, parece um absurdo que eu vou te falar, mas o supervisor saía de sala do treinamento. Falou, não, esse treinamento é para o vendedor, não é para mim. Uau! Então, eu estou falando de planejamento de metas, de técnicas de vendas, de spin selling, de gestão de sellout no PDV. Isso não é para mim, é para o vendedor. Ok. Ponto falho, gravíssimo. Né? E eu comecei a perceber que esse supervisor é o responsável por imprimir a cultura que a diretoria, a estratégia que a diretoria traçou para levar. Uhum. Só para você ter ideia, tem uma pesquisa dos Estados Unidos de uma dessas grandes universidades que fala que 18% dos supervisores comerciais compreendem a estratégia da empresa e sabem como executá-la. 18%? Supervisor, 18%. Em nível gerencial, 30 e poucos %. Imagina a ponta. Imagina a ponta. Mas o que me assustou foi do supervisor. 18% compreende a estratégia da empresa e sabe como executar. Agora, se esse supervisor não está nem a campo, rodando com o vendedor, observando como ele está executando... o time dele, né? Exato. Mas aí vem um outro dilema. Porque o papel do supervisor não é só estar a campo mensurando a implementação de processos e verificando o grau de eficiência desse vendedor. Ele é responsável por analisar os indicadores e tomar decisões com base nesses indicadores. E ele é responsável por desenvolver o vendedor na análise de indicadores e na estratégia de engenharia comercial. Hoje estima-se que mais de 90% dos vendedores do Brasil não têm habilidade de engenharia comercial.
Éder, que tipo de engenharia comercial? É você negociar prazo com volume. Simples. Sim, a gente tem uma dificuldade, né? Se você Muita. entregar, olha, vocês podem Muita. dar até 20% de desconto. Todo mundo negocia 20. Eu falei Não, até não 20. chega a 18, não chega a 15, não chega a 10, chega a 20. Eu fui contratado uma vez por uma distribuidora que ela falou assim, Éder, a minha demanda é muito simples. Eu tenho até 10% de desconto. A minha média de desconto aqui é de 9,8%. Então, o que eu descobri? Que o meu vendedor, ele chega no cliente e fala, ó, o meu produto custa 100, mas espera aí, eu consigo fazer para você por Pronto, 90. Acabou. Acabou aí, resolveu a venda. Começa aí. Aí o cara fala, por 90 não. Por 85 eu pego 2 caixas. Chefe, o cara quer 2 Consegue caixas, dar faz por mais. 85? Exatamente. Cara, mas se deu o desconto máximo, ele não quis, ele só compra se for por 85. Então, isso é uma falha de engenharia comercial absurda. Isso é você não ter tino não ter uma veia comercial e você não querer aprender. Porque uma coisa é você não ter veia comercial. Isso é um outro assunto que rende em vários podcasts. Autoconhecimento, perfil psicológico, etc. Mas você receber orientação da diretoria, do supervisor, para negociar, utilizar ferramentas para negociar, e você ignorar isso e passar o problema lá para frente, cara, é de uma covardia tremenda. Agora, se você não foi treinado para isso, aí entra empresas para desenvolverem a sua equipe em paralelo à estratégia de diretoria e supervisão com o time comercial. Então, treinamento é suporte àquilo que está sendo trabalhado e desenvolvido com o time de vendas. Infelizmente, ainda é um perfil muito comum. Muito comum, né? muito comum. Vendedor de preço tem agravante, porque além do preço que ele briga para cair para os 80, ele ainda quer um prazo surreal, não existe. Eu vou insistir no ponto assim, porque antes disso, antes do desconto, tudo, o vendedor sabe o potencial daquela loja? Onde ele registra isso? Porque muitas das vezes o próprio distribuidor não sabe. Ele não sabe nem quanto ele representa para aquela loja, né? Para saber se ele é relevante ou não, se ele tem poder de negociação. Vamos lá, isso é um ponto importante. Essa revenda que eu estou visitando, ele é meu cliente A, B ou C. Com base em quê? Com base no meu histórico de faturamento. Então vamos olhar para o passado. Ok. Histórico. É uma referência. Retrovisor, pequeno. Para-brisa, grande. Então, histórico. Cara, me compra 10 mil por mês e eu tenho só 5 clientes que me compram 10 mil por mês. Ele está no meu cliente A. Ok, tá tudo certo. Só que você, de repente, pegou essa área há 6 meses, 4 meses, 5 meses, enfim, e não vinha se fazendo um trabalho onde se poderia explorar o potencial desse cliente. Então, a briga é dos fornecedores por espaço no estoque do cliente. Isso. Né? É o empurra-empurra. Todo mundo quer crescer 15% a 20% ao ano, o mercado cresce 5%, 7%, 2%, enfim, então alguém vai ser exprimido. Né? Então, o que acontece? Ele tem potencial para ser um cliente maior ainda dentro da minha carteira. Mas, para isso, eu preciso conquistar esse espaço lá dentro. Então, histórico é importante, mas potencial é fundamental. Então, se eu não sei nem qual é a posição desse cliente na minha carteira, eu não sei quanto tempo eu devo dedicar a esse cliente. E aí entra um ponto que eu acho bastante importante, que é a Caverna do Dragão. Vocês conhecem o cliente Caverna do Dragão? Porque o vendedor, ele tem uma gestão de tempo e território. Sim. Ele não consegue dar a dedicação que ele entende que é importante dar para todas as 120, 150 revendas que o cara atende na região dele, que é a média que esses vendedores têm na carteira de clientes. Eu não consigo ficar uma manhã num pet shop, outra manhã, ou à tarde em outro pet shop, um dia no hospital veterinário, a conta não fecha. Com contas-chave, sim, com grandes contas, sim. Mas não é o papel do distribuidor, é capilaridade. Então eu tenho uma cadência que eu tenho que equilibrar entre um atendimento de conta-chave e o modelo de atacadista. Sim. Porque atacadista é cadência. Corrido. Né? 10, 15, 20 clientes por dia. Né? A conta-chave eu fico 2, 3 dias no meu cliente. E o distribuidor? Muitos distribuidores não entendem que ele não é um atacadista e nem um atendimento conta-chave. Então, essa gestão de tempo e território, o vendedor tem que construir. Para ele construir isso, ele tem que fazer o planejamento de metas que você falou que desenvolve com a sua equipe. Isso é fundamental. Então, mas nesse ponto aqui, ó, até para o vendedor que está nos assistindo, vou te falar o que ocorre, você me corrige se eu estiver errado, mas o que eu noto é, o vendedor que tem 100 mil reais de meta, ele olha para o cliente que representa 10% da carteira dele, ele vai dizer, então 10 mil é teu, no máximo ele bota uma gordurinha e pede 11. Ótimo. Só que na maioria das vezes, esse mesmo cliente que ele está pedindo 11 mil,
compra 50 do concorrente. Uhum. E o vendedor não tem essa cultura de investigar quanto que esse cara vende do produto do meu concorrente. Porque ele teria potencial para fazer pelo menos uns 30, 40 ou talvez até os 50. Então ele não se desafia, ele olha só para o histórico. Você acabou de dizer, retrovisor e para-brisa. Né? Ele olha Traz, apenas Éder, para um pra lugar. gente uma dica de como que fazer ele esse identifica? vendedor. Como é que faz isso, né? Primeiro, assim, eu percebo, até com experiência na minha região, né? Eles têm medo de perguntar. Uhum. Quanto que você fatura? Quanto eu represento para você? Acho que eles têm medo de perguntar para não se indispor, talvez, né? Porque não tem o hábito de perguntar. Porque não tem o hábito de perguntar. Eu tenho medo porque eu não tenho o hábito. Da cultura. Exato. Né? Eu aprendi isso, eu vou trazer para vocês como eu aprendi isso na minha vida como vendedor da indústria. Tá? Meus primeiros meses como vendedor. Né? Aí tirei um pedidão lá na revenda de vermífugo. Né? Tirei um pedidão lá, na época, 200 e poucos litros. Foi o maior pedido. Estava 3, 4 meses como vendedor. E aí liguei para o meu gestor. Falei assim, chefe, já olhou o sistema? Olha lá o pedidão, 200 e poucos litros. Ele falou assim, e você está comemorando por quê? Por isso digo, vendas é processo. Então, se emociona menos e analisa mais. É isso aí. Falei, por que o maior pedido que eu tirei até hoje, e num cliente importante? Falei, entendi. O ano passado, nesse mesmo mês, quanto ele comprou da gente? Falei, eu não sei. Falei, eu sei. E foi mais do que você vendeu. Foram 300 e poucas unidades. Mas aí o erro não tá no líder de não ter fornecido essas informações para você naquele momento? Não, vamos lá. Eu estava em processo de aprendizagem. Tá. Então vai beber, caso, rala o joelho, bate o cotovelo, vem chorando que eu vou te explicar. Que ali, aqui, isso aqui, você aprende na dor, né? Exato. Eu estava nos primeiros meses ali de caminhada. Entendi. Né? Aí ele fez uma outra pergunta. Tudo bem, você vendeu menos do que o cliente comprou o ano passado, nós precisamos crescer 20% esse ano, você vai dar um jeito, né, de resolver isso. Mas o produto concorrente desse produto que você vendeu, quanto esse cliente seu vende por mês? Falei, chefe, aí não é comigo. Eu sei o meu produto. Isso. Ele falou, eu sei. E é em torno de 600. Muito mais do que a gente vende. Então você é um fornecedor B para essa empresa. Então o que você está comemorando? Ter vendido menos que o ano passado e menos que o seu concorrente lá dentro? Então assim eu aprendi, me despertei e agradeço muito ao meu mestre por isso, a fazer gestão de sellout. Inclusive nós temos módulo presencial na Crescere, 8 horas com os vendedores em sala, entendendo como se faz uma gestão de sellout com uma planilha, porque gestão de sellout não é contar estoque. Isso é importante. Gestão de sellout é bem diferente de contar estoque. A maioria confunde, né? Claro, contar estoque, eu chego lá na loja, eu vendi 10 mês passado, tem 2 na prateleira, então ele precisa comprar 8. Tô passando aqui o pedidinho de reposição, 8. Galera, qualquer tecnologia hoje que você coloca dentro de um PDV que lê os dados, pode automatizar isso com a distribuidora, não precisa do vendedor para isso. Perfeito. A indústria está fazendo esse movimento. Então você tem uma leitura de comportamento de compra e venda, padroniza isso. Já recebe sugestão de pedido, que é o que girou. Acabou, então tchau vendedor nessa questão. Agora, quando eu começo a olhar, eu tenho 10 produtos, trabalho para você, na sua distribuidora, atendo o pet shop dela. Eu tenho 10 produtos que eu trabalho com ela. E eu levanto, nos últimos 6 meses, quanto cada produto girou. E eu pego esses 6 meses... e eu monto um plano para os próximos 6 meses, certo? Ou eu posso comparar os próximos 6 meses com o mesmo período do ano passado. Tá? Existem esses 2 caminhos. Então, vamos lá. Nós estamos agora em maio. Então, eu tenho maio, junho, julho. Vamos pegar esses próximos 3 meses aqui. Então, maio, junho e julho do ano passado, dos meus produtos, no seu pet shop, quanto cada produto girou? Então, girou 10 de um, 100 do outro, 20 do outro, 30 do outro. Eu vou registrar essa informação. Eu estou montando meu plano de sellout de maio, nos próximos 3 meses, maio a julho. Ok. Quanto esse cliente, você, clínica, pet shop, precisa comprar de mim nos próximos meses a mais que o ano passado? Por quê? Porque eu tenho meta com crescimento.
Claro. Certo? Então, se ela vendia 10 por mês o ano passado, de maio a julho, e eu preciso vender 20% a mais, ela precisa vender 20% a mais. Isso é gestão de sellout. Não é comprar 20% a mais. É vender 20% a mais. Aí vem a ação no PDV, vem a ação para o consumidor final. Aí agora aí eu estou me preocupando com o seu sellout, o out-out que falam. Isso. Né? Agora eu estou me preocupando com o seu PDV. Então agora eu vou olhar e falar, olha, você comprou 10 e girou 10 o ano passado, você precisa comprar 12 e girar 12. Eu tenho uma sugestão de ação para a gente fazer para você aumentar as vendas desse produto. A minha sugestão é essa. Ok? Vamos avançar nessa campanha para a sua equipe, com o cliente final. Vamos fazer barulho, né, para a gente aumentar as vendas disso. Por quê? Você executa as mesmas atividades, tem os mesmos resultados. Então, eu preciso fazer algo de novo. Né? E aí, terminou maio, eu estou em junho. O que eu faço agora em junho? Como é que foi maio, comparado com maio do ano passado? Eu cresci 20% desse produto, que tinha que crescer 20%, não caí 30%. Opa, minha campanha deu errado. O que está acontecendo? Vou reunir os vendedores da sua loja, vou conversar contigo, vamos relembrar a campanha, vamos entender por que está tendo dificuldade de vender. Eu tenho você, lojista, comprometida comigo na gestão desse sellout. E eu, mês a mês, vou mensurando o sellout da loja. Então, o que acontece? Né? É o famoso modo avião. O vendedor ele entra com uma estratégia de campanha, agressiva em preço e prazo, tira um pedidão grande para você, utilizando uma campanha que veio da indústria, inclusive, passou pelo distribuidor e chegou direto na mão do vendedor. Né? Isso é um tema para mais uns 5 podcasts. E aí o vendedor chega lá e ele faz uma venda de volume, né, que é suficiente para 6 meses de estoque, de giro. Baseado no histórico. Olha aí, que sucesso que a campanha fez. Agora... Entre parênteses, vamos lá. Hoje a gente não encontra nem tanta resistência ou dificuldade de fazer isso, porque a gente tem relacionamento, enfim, tem a credibilidade do produto, né? Então, essa parte talvez mais fácil dentro de todo o processo, né? Aí eu fecho o aço para você continuar falando. Então, perfeito. Vamos lá. Eu usei uma campanha de 20% de bonificação. Isso aqui é... Olha, obrigado por estar podendo ter a oportunidade de levar isso para as pessoas ouvirem. Sim. Tá? De verdade, de coração. A indústria passa uma campanha de 20% de bonificação para você no produto A. Ok. Você pega a campanha de bonificação de 20% e você cascateia ela para o seu time de vendas. Olha, eu coloquei um range aqui, se comprar 20 unidades, tal, já participa da campanha e tem 20% de bonificação. Pau na máquina, galera! Então, eu vou chegar na lojista e vou falar, olha, tô com uma campanha aqui, no produto A, e se você pegar tantas unidades, eu vou te dar 20% de bonificação. Não, mas isso é muito! Se você pegar, que você fala, se eu comprar no selim, aí eu ganho. Isso. O cliente. Exato. Até aqui tudo bem, mas vou trazer mais uma vez meu problema para a mesa. Como que você iria me auxiliar se o meu fornecedor me faz uma proposta diferente? No sentido de, se você vender, eu vender na ponta, né, para as lojas, 3.000 unidades, aí eu te dou 20%. Cara, eu sei que tem essa verba, mas eu tenho um desafio de botar 3.000 unidades desse item. É muito difícil eu pegar esses 3.000 e sair dividindo para os meus clientes, porque eu já tenho que dar a condição, o varejo não aceita isso. Se você vender, não. Se ele comprar, se você comprar, o varejo não dá compra. Quando o fornecedor me desafia na minha venda, eu financio para o mercado um preço que eu não sei se eu vou bater. Muitas das vezes desses 3.000 eu bati 2.900. Por 100 unidades eu perdi o que eu financiei na rua. Mas o que eu vejo como prática no mercado é essa situação como uma exceção. Tá. Exceção. A maioria no selim, né? A maioria no selim. Tá. Tem mudado um pouco, né? As indústrias têm feito esse incentivo no nosso sellout, né? Então, tem ficado ao inverso. Mas isso aí é algo mais comum mesmo, assim que fácil. acontece. É fácil. Mas vamos lá. Eu sou o vendedor, venho te atender com essa campanha de 20% de bonificação se você comprar 100 unidades. Ok. Só que você vende 20 por mês, é uma antecipação de estoque muito grande, né, que você está fazendo, mais 20%. O investimento vale, né? 20% de rebate para você.
Então vou te bonificar em 20%, o cliente ainda briga, não, mas bonificação não quero, não sei o quê, enfim. E aí você pega você como lojista, você pega essa campanha, que são equivalente a praticamente 6 meses de estoque, né? E o vendedor comemora porque a campanha foi um sucesso. Você pega esses 20%, compõe na sua margem, fala, vou ganhar mais um dinheirinho aqui, vai ter uma margem legal, já está apertada a margem, está difícil, muito imposto, aquela coisa toda. Então, veio em boa hora essa campanha. Ok, o que acontece a partir daí? Primeiro que você não vendeu a mais, você antecipou. Isso. Uma venda. Exatamente. Primeiro ponto. Segundo, você estressou o estoque do seu cliente. Isso garante, Éder, protege, né, a prateleira para que o concorrente. Exatamente, cara. Mas não é esse o seu papel de construir exclusividade lá dentro. Porque o papel do lojista é ter variedades e opções estratégicas para o cliente dele. Então, na minha visão, essa estratégia é errada. O que acontece a partir de agora? Você tem um estoque alto, os 20%. Vamos tirar a campanha. Vamos trocar essa palavra. Por favor, gente, troquem. Você da indústria de distribuição, troque a palavra campanha por recurso. Tá? Vou até anotar. Recurso. Você tinha 20% do valor do pedido em recursos. Para quê? Para fazer ações de giro, para fazer ação com balconista, com cliente final, para fazer uma série de ações. O que você fez? Você entregou na mão do lojista e falou, toma aqui, até o guarda na margem. E acabou. Agora vamos avançar no tempo. Passou 2 meses. O giro aumentou? Estou fazendo gestão de sellout. Não. Por quê? Só porque tem mais caixa no seu depósito vai aumentar o giro? Éder, a pressão faz o cara vender mais. Não, capaz, cara. O cara está acostumado com estoque alto. Isso não vai motivar ele. Você montou um plano de ação para esse giro comum que aconteceria em 6 meses acontecer em 3? Ué, por quê? Porque senão é só antecipação. Mês que vem não vai vender. Cara, eu até tolero ser margem, sabe quando? Eu até deixo o lojista, cara, você vai sair de 50, vai para 70. Com uma condição. Ele precisa ver o tamanho da lucratividade deste meu item e matar meu concorrente. Aí faz sentido, porque acelera minha venda, então eu não estou antecipando, o giro aumentou. Então eu estou deixando o meu cliente mais motivado naquele produto, ainda que temporário, que ele não vai ficar com esse markup para sempre, mas fez um belo de investimento, onde ele tinha tudo 50 de markup e no meu item ele ganhou 70. Então ele mata esse aqui como ordem lá dentro, galera, o incentivo é para este produto, balcão, o foco é para esse produto. Nesse formato, que é estar acelerando por foco no meu item, eu acho ok. E o quanto ainda é uma exceção também, né? Mas o quanto isso se perde no time de vendas? O quanto isso gera diretrizes de médio e longo prazo e sustentáveis no time de vendas? Qual que é a principal engrenagem de qualquer empresa que é um comércio, que é uma indústria de distribuição? Você falou, como é que eu controlo? Qual é a principal engrenagem de qualquer empresa hoje para ser sustentável? O time de vendas. É vendas. A minha preocupação quando eu coloco isso em margem para o lojista é que a gente está indo para a briga de preço. E aí tá todo mundo reclamando de briga de preço, mas tá todo mundo provocando briga de preço. Eu não costumo pedir para baixar preço na ponta, não, tá? Eu acho que o varejo precisa ser sustentável. Ectoparasitas, vamos trazer para a mesa isso aqui. Cara, tá um inferno. É um querendo vender mais barato que o outro. Eu sou totalmente contrário. Nossa, tá? Eu também. O problema é que tem a pressão do e-commerce, é chato, eu entendo. Mas, o pet tem que ganhar o dele, senão ele não paga conta. Eu preciso do pequeno e médio varejo com saúde. Sim. E eu vejo a maioria, que falando agora direto com o varejista, enquanto vocês se matarem em preço, tem 5 ectoparasiticidas no mercado, quanto mais vocês jogarem para baixo, mais vocês vão fechando a porta do negócio de vocês. Então eu incentivo, guarde e saiba o quanto cada um desses itens deixa de lucro no teu caixa. A maioria nem sabe. A maioria quer vender mais barato por vender. E por que vende mais barato? O vendedor permitiu. Porque houve uma campanha de bonificação. E o vendedor não está preocupado com aquilo, infelizmente. Ele não está preocupado com a saúde. Então a indústria e o distribuidor provocaram a revenda a vender mais barato, enchendo ele de bonificação. Do recurso mais importante que se tem, porque é caro isso para a indústria e distribuição, é um recurso valiosíssimo. Esse recurso chegou na mão da loja, falou, tá aí, é seu, para você ter mais margem. Mais margem aonde, rapaz? Aqui o pau tá pegando com preço, eu vou usar para baixar meu preço e ganhar um dinheirinho. A gente está causando os problemas que a gente está sofrendo. Esse é o ponto. Campanha, troca a campanha. Recurso. Então vamos voltar para esse cenário. Isso. Eu tenho meus 20%.
chego para você e falo assim, olha, vamos fazer uma análise do seu giro dos últimos meses. Tá? Então você tem vendido 20 por mês. Qual é o seu grau de satisfação com a venda desse produto na sua loja? Qual é o seu maior desafio que você tem em aumentar as vendas? O que você espera de mim para você aumentar as vendas desse produto? Eu ouvi o que você falou e em nenhum momento eu falei de campanha, de ferramenta de bonificação, de nada. Eu fui questionador, eu fui entender você. Eu fui ser verdadeiramente um vendedor consultivo. Antes de chegar e já falei, eu tenho uma campanha, olha ela aqui. Exato. Então deixa eu entender. Olha, Éder, o maior desafio que eu tenho em vender esse produto, esse parasiticida que seja, é porque eu tenho muito aqui. Opa, isso é um problema do PDV. Ou é porque a minha equipe não sabe diferenciar. Esse produto tem um valor agregado, muito complexo. Cara, meu time, você sabe como é que é. Hoje tá difícil, mão de obra, a gente treina, troca, etc. Meu time não sabe esse diferencial. Então é um treinamento. Quando a gente treina vendedor para uma abordagem consultiva no PDV, aí realmente ele começa a entender que o problema do lojista não é só preço para compra e de venda. Não é. Então vamos pegar esses 20%. Que chegam a 100% em muitas situações no mercado do pet. Sim, existe. Tá? E eu na pecuária, por muito tempo, sofrendo lá com 5, 6% de recursos para fazer. E fazia um milagre com 5% de recursos. Fazia um milagre. Então vamos lá. Olha, deixa eu entender. Então, o seu maior desafio hoje na venda desse produto é isso? É. O que você espera de ajuda de um fornecedor é isso? É. Ok. E se a gente pudesse te ajudar com treinamento para a sua equipe, com uma campanha também estruturada de ranking, premiação para a turma, para eles estarem motivados a dar foco nisso. Porque o foco não pode... A equipe de vendas não vai ter foco num produto só porque o dono da loja está tendo mais margem. Isso não vai acontecer. Isso é se iludir. Galera, foca nessa linha aqui. Capaz, cara, eu vou focar na outra ali que tem uma campanha, eu vou focar na outra que é mais fácil de vender. Eu não vou focar em produto porque dá mais margem pro dono da empresa. Isso não vai acontecer. Então, eu acredito, inclusive, internamente na Crescere, cara, divide o pão, irmão. Divide o pão. Balcão, então, às vezes é o próprio veterinário com a prescrição, aí você tem o balcão com a recomendação e você ainda tem o lojista que ele quer te dar preferência porque ele tem uma margem maior, né? Só que você pegou todo o recurso e jogou na margem. E aí o produto fica parado. Passou 3 meses, o negócio não tá rodando. Então, eu boto o celular no modo avião e esqueço para você, que você vai começar a me ligar dizendo, o produto tá aqui, produto não gira, né? Que o vendedor modo avião vai lá, vende pra caramba e some, né? Ou eu crio um sistema na minha gestão de sellout, eu monto um plano de giro desse produto. Então, quais são as boas práticas dentro da sua clínica, do seu pet shop, que mais fazem girar determinados produtos, como esse dessa categoria de vermífugos? Ela vai falar, olha, aqui quando a gente faz ação com o cliente aqui na loja é muito legal, quando a gente faz a caminhada... Cada loja tem um negócio diferente, né? Tem o seu público no formato dele. A gente faz sorteio, estoura balão, sorteio de TV, a gente participa de evento, vai no parque. Olha o tamanho da importância aqui de não pegar a mesma campanha e achar que a execução em todos os pontos de venda vai dar certo. Né? De forma alguma. O vendedor chega, tem um 10 para 1, ele está oferecendo 10 para todo mundo. Não customizou proposta, não engatilhou nada, não condicionou nada e nem se preocupou, na maioria das vezes, com sell-out out, né? Que é com giro. Exato. Esses 20% que vieram da indústria, eles são para ser utilizado no meu plano de sell-out desse produto que você está comprando. E essa customização que você falou é muito importante. Eu pego um pequeno pet shop, que é o marido, a mulher e o filho. Não tem campanha para balconista. Né? Mas eles fazem lá regularmente uma ação com os clientes deles. Às vezes no online, né, no digital, faz uma campanha para venda online. Faz um combinado com um cross-selling com ração, banho tosa. Exatamente. Né? Um cartãozinho de fidelidade do banho tosa. Né? Trazendo para as execuções de PDV. O que tu está vendo assim que mais destrói uma execução? Vamos dizer que o vendedor fez tudo certo até aqui. Na hora de colocar o produto no PDV, o que você está vendo? Olha, isso aqui está destruindo o resultado, isso aqui não é o erro clássico do vendedor na hora que entra na questão das execuções. É uma boa pergunta, porque tem inclusive esses dados do maior desafio em você colocar um produto novo, por exemplo, no PDV. Tá? Há uma pesquisa no Brasil com mais de 300 donos de pet shop.
Perguntaram isso para eles. Qual o seu maior desafio na hora de colocar um produto novo no seu pet shop? Sabe o que a maioria respondeu? Pós-venda. Pós-venda do vendedor, na hora que eu coloquei o produto, ele não faz o acompanhamento, virou as costas e vai embora. Virou as costas e vai embora. Tá. Se já é difícil você crescer num produto consolidado 10, 20% dentro do PDV, imagina num produto novo. Agora aqui entra também uma estratégia de supervisão, né? Do acompanhamento de onde foi positivado e onde não foi reposto. Se não foi reposto, esse produto encalhou lá dentro. Botei Diego, assim, para mim, cara, o vendedor, ele que vendeu, cara, pode até ter um acompanhamento, óbvio, né? A supervisão tem esse papel. Mas a responsabilidade é do vendedor, É do né? vendedor. O compromisso é dele, poxa. Agora, a responsabilidade do supervisor é verificar se o vendedor está fazendo isso. Esse é um ponto fundamental. Né? Agora, vamos lá. Vamos para a realidade do vendedor, que eu conheço muito bem. Eu tenho 150 clientes na minha carteira, Éder. Como é que eu vou fazer gestão de sellout de 150 clientes, cara? Você está ficando doido, cara? Isso não dá. Você faz dos seus clientes que são os maiores pet shops, que representam provavelmente 70%, 80% do seu faturamento. Dos seus 5 maiores clientes você faz, que representam em torno de 50% do seu faturamento. Então, há muita muleta nessa história. Sim. É porque é diferente. Dos 150 aí, 30 é 80% do que ele fatura. Esses 30 tem que ter um atendimento muito diferenciado. E os top 5? Mais ainda, acompanhamento em loco, gestão de estoque, tudo. Agora vamos lá. O problema está quando ele acha que ele vai tratar o cara lá, o D, como um A no mesmo tempo, dedicado. Tem um problema aqui, né? Até na gestão do tempo do vendedor tem muita falha ainda. Vamos falar de um produto como o vermífugo, que é de certa forma de uso recorrente. Certo. Existe uma necessidade, né, de continuidade. Uhum. Inclusive a minha aluna, né? A gente tem uma Shih Tzu de 2 anos lá em casa. A gente fica, né? Esqueci de dar o vermífugo de novo, né? Ele mora na praia, tem que ter uma frequência, né? Existem algumas características específicas disso. Vamos aprofundar no tema de campanha, estratégia, sellout, tá? Beleza. Então, você fez uma estratégia para você aumentar de 10 unidades por mês na clínica dela para 15 unidades por mês. Ok. Então, houve um incentivo, uma artificialidade para que houvesse esse incremento de vendas. É artificial, é uma campanha, é uma promoção, etc. e tal. Então, mais tutores... Novos tutores, agora, pela primeira vez, compraram esse vermífugo para o cachorrinho dele. Certo? Então eu vendia para 10 tutores por mês. Agora, esse mês com a campanha, a gente conseguiu vender para 15. Então a campanha foi um sucesso? Não, porque no processo comercial não tem nada simples e superficial. E aí é o que eu trago referência do meu parceiro, amigo, Hugo Amaral, economista, que atende os clientes da Crescere também. Qual é a taxa de recompra deste cliente do pet shop, deste produto que estava em campanha, sem a campanha? Agora você mede a sua taxa de sucesso de uma campanha. Para o cliente final, ele veio um cliente novo, comprou pela primeira vez esse vermífugo, passou 60 dias ali, ele foi lá e comprou de novo sem campanha. Então, qual era o meu objetivo final com essa estratégia dentro do PDV? Taxa de conversão. Aumentar a quantidade de clientes comprando o produto X. Comprar e recomprar. Recomprar e recomprar. Isso. Então, quantos clientes compravam sem campanha? Quantos novos clientes compraram com campanha? E quantos desses novos clientes compraram depois sem campanha? Se você tem essa taxa de recompra sem campanha abaixo de 50%, você pode começar a criticar a taxa de sucesso dessa campanha. Tu sabe o que eu descobri? A maioria dos clientes até tem um cadastro básico. Eu chego numa loja e pergunto, você tem um cadastro aí de todos os teus clientes que são da raça Shih Tzu? A maioria dos clientes tenho. Você usa? Não. Aí eu faço uma campanha, por exemplo, para Shih Tzu. Tipo, compra 2, paga um preço diferenciado, 2 pacotes, etc. Cara, você tem uma mina de ouro no teu sistema. Você não entrou em contato com toda a tua base? Não fala. Comunicação ativa, não existe isso, cara. Como é raro isso, cara. Existe, mas é muito raro. Ter o mínimo de um CRM, mas não usar é a mesma coisa que não ter. Eu tenho uma... É a mesma coisa que não ter. Por que você fica cadastrando, perdendo tempo, cadastrando raça se você não usa?
Eu tenho um caso bem interessante, assim, né? A gente estava fazendo uma promotoria numa loja, numa sexta-feira. E aí, quando foi por volta de 11 e pouco, eu passei para fazer uma visita, para ver como estava. Até porque era um cliente bastante especial e tal. E eu perguntei à minha promotora, e aí? O que já vendeu? Ela falou, nada. Não entrou ninguém na loja até agora. Aí eu falei assim, tá, e aí? Ela, eles acham que pode melhorar o movimento agora à tarde. Eu falei, não. Eles nós vamos... quem? Os proprietários da loja, Sim, né? né? Balconista e tal, vai Eu melhorar. acho que vai pode melhorar. Eu falei assim, não, deixa eu falar uma coisa. Vocês têm cadastro de cliente, não tem? Tá? Vocês mandam mensagem via WhatsApp? Manda. Eu falei, então, a minha promotora pode pegar o seu celular e mandar uma mensagem para todos os seus clientes dizendo que hoje Eu já sugeri isso. a também. empresa X, a nossa no caso, está aqui em parceria com vocês e que nós estamos tendo uma campanha de compre um, leve dois. Foi impressionante. Ele deixou. Ele deixou. E quando foi 3 horas da tarde, eles estavam no meu galpão pegando mais suprimento, porque já tinha vendido tudo que estava na loja. Tudo para pessoa online. É que não é todo lojista tudo que para deixa venda online. isso, né? Nenhuma cliente foi à loja comprar minha campanha. Mas é raro isso aí, Pri. Do cliente deixar acessar a base. Deixar. Eu já desafiei cliente meu. Se você porque me eu não entrega peguei seu a CRM, base. eu dobro o teu faturamento esse mês. Não, Quer eu não apostar? pedi. Eu não pedi. A gente usou o dela lá. Falou só, não, Pois é. você não precisa fazer nada. A minha promotora vai pegar o seu celular e vai mandar, oi, O dela olha, ainda. eu sou da empresa tal, estou aqui hoje e a loja lembrou de você, falou que você usa esse produto, mas hoje na compra de 2 ganha 1. Cara, foi impressionante. Hoje tem CRMs que você automatiza essas informações de maneira estratégica. Então, no início da nossa conversa aqui, né, qual é o grande gargalo do dono do pet shop? É o uso de CRM. Né? Então, assim, primeiro tem que contratar um CRM. Depois tem que aprender a usar. Exato. Depois tem que melhorar o uso. Entende? Porque o que você tem que ter é uma comunicação ativa com a sua base de cliente. Guardem isso, pessoal. Vocês que estão ouvindo aqui, vendo, ouvindo, você precisa ter uma comunicação ativa com a sua base de clientes. Esse tempo de abrir a portinha às 8 e fechar às 18, esperar alguém entrar lá, já era. Foi. Porque hoje a gente compra pelo celular. Eu vou complementar, tá? É isso que vai te manter no mercado, junto com grandes players. Esse é um dos diferenciais dos grandes players. Eu adoro visitar redes de lojas, de pet shops, para observar e aprender. Tá? Mas se você olhar, por exemplo, vou falar porque é uma informação aberta, pública, né, da Pets, tá lá. Se você ir lá no site da Ibovespa, você pegar o relatório dele, estratégia, botar um pouquinho de ChatGPT ali, você consegue pegar insights valiosíssimos. Então, eu fui ver a receita de venda online deles. Né? Só que, quando você olha a receita de venda online deles, a maior parte, a grande parte da venda online não é e-commerce. O tutor comprou pelo aplicativo porque tinha uma campanha de cashback e foi retirar na loja. 90% das vendas feitas no aplicativo, que está conectado ao CRM, são retiradas no PDV. Fui numa dessas grandes redes de lojas de pet shop, perguntei para eles do aplicativo se funcionava ou não, quanto isso trazia de benefício para eles, uma concorrente deles, que não é informação pública. Ele falou, olha, eu diria para você que 40% da nossa base de clientes hoje compra pelo app e dessa galera que compra pelo app, 90% vem retirar no PDV. E aí eu falei, tá, e aí, o que você fala disso? Eu falei, isso é maravilhoso. Porque o cara compra uma ração de R$100 no aplicativo, entra aqui para buscar a ração, porque no aplicativo é mais barato. Sim. Quer dizer, no aplicativo da minha empresa, você paga mais barato que comprar na loja. Por que isso? Gente, entende? Isso não é e-commerce. Isso é estratégia para trazer o cliente para dentro do PDV. Exatamente. Isso não é e-commerce. Ele tem que retirar no local. A estratégia comercial é para retirada no local. Pode até enviar, mas fica caro. Então é para retirar no local. Ele falou, cara, o cara entra E aqui. a chance dele vender de novo lá dentro. Ele falou, a maioria da galera que entra aqui com um pedido de R$100 de ração feito no aplicativo sai com R$300. Compra um petisco, compra outra coisa. Então não é e-commerce, é venda feita pelo celular. Então esse da lojinha aberta, que não tem uma comunicação ativa por CRM, sinto muito. Você está em 1990 e se você não mudar esse jogo agora, o seu futuro não é bom.
Não é muito Isso aí. próximo. Agora, Eu tô com o a tempo gente... estourado, tá? O Marco já me avisou 4 vezes aqui. A gente precisa encerrar, mas eu queria... Mais 2 horas? Mais 2 horas. E olha que a gente não chegou nem no item 1 Vai do voltar script. aqui, Éder. Certeza que vai voltar aqui. Mas olha só, quando a gente fala de comunicação ativa, dá uma dica pra gente, assim, né? Pro nosso time de venda, de distribuição e até mesmo pro nosso varejista. Uma comunicação ativa não é uma lista de transmissão que você manda uma campanha todo dia. Ou é? Você ser ativo é diferente de você ser inconveniente. Porque daqui a pouco você já nem abre mais aquela mensagem que você recebeu, porque Você não bloqueia. tem mais graça. Você bloqueia o Ativa. contato. Você bloqueia, Ou arquiva e pronto, ninguém vê arquiva, mais. poxa, todo dia manda um trem. Qual é a dica para ter essa comunicação ativa, para ela ser interessante, para ela ser de fato de valor? Personalizada e gerar valor. Legal. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo como tutor. Então, eu sou veterinário, eu sou o tutor da Luna, né? Eu vim da indústria farmacêutica, eu sou treinador de indústria, distribuição e revenda do segmento. Então, mas aqui é a minha visão como tutor, tudo bem? Eu levava a Luna num pet shop. Tá. Né? E a funcionária tinha um CRM ativo lá, um cadastro dela. Então, o CRM avisava a gente. Olha, faltam 15 dias para acabar o período do vermífugo que a Luna tomou. Daqui 15 dias tem que dar a próxima dose. A gente recebia essa comunicação, chegava lá e falava, vocês me avisaram a dose do vermífugo dela. Beleza, a gente dava. Esse pet shop trocou de CRM e trocou de funcionário em 6 meses. Trocou de funcionário e depois trocou de CRM. Acabou. De repente, né? Tô lá em casa, a Luna, aquele cocôzinho estranho, mole, cólica. Cocôzinho fedorento, mole, cólica, não sei o que. Eu falei, amor, qual foi a última vez que a gente deu vermífugo? Eu tô há 16 anos na estrada. Se depender de mim, coitado, né? Não vai lembrar nunca. E a minha esposa na correria falou assim, não sei, amor. Deixa eu ver com o pet shop. Cara, fazia, eu acho que 4 ou 5 meses. Eu falei, amor, como que a gente deixou isso acontecer com a Luna? Amor, todo mês o pet shop me lembrava. E a gente dava. Você tem noção o quanto esse pet shop deixou de vender comigo por não ter uma comunicação ativa customizada? Então ele programou. Né? A cada 45 dias eu vou lembrar o tutor da Luna de dar o vermífugo para ela. Sim. A cada 90 dias eu vou lembrar. Outro ponto extremamente importante. Aniversário da Luna. Dá um pulinho essa semana aqui na clínica, porque no pet shop, porque você vai ter 5% de desconto em toda a nossa linha de petiscos e a gente quer dar um brinde pra Luna. Mas, cara, eu vou correndo lá, né? A gente tá carente de atenção. Então, CRM não é lista de transmissão disparando mensagem toda hora. É você se comunicar ativamente de maneira estratégica com a sua base de clientes. Sensacional. E eu queria deixar um ponto bastante importante aqui. Que a gente está falando do que o PDV tem que fazer e não tem que fazer. E é polêmico. É responsabilidade da indústria e da distribuição desenvolver o PDV em relação ao uso de CRM, margem markup, merchandising, gestão de estoque, precificação, treinamento de equipe. É responsabilidade da indústria e distribuição. Enquanto a indústria e distribuição não aceitar que isso é papel dela, vão continuar reclamando que o PDV não está girando o suficiente como deveria girar. Ponto. Show, hein? Fechamos bem aqui. Eu queria te agradecer, eu sei que ficou metade dos assuntos pendentes, já acho que vai ter o episódio 2. Obrigado pela tua presença. Quem nos acompanhou até aqui, para procurar o Éder, Crescere no Instagram? Crescere Treinamentos e Éder da Lazoana. Pronto. Nossa, eu tô muito feliz em te conhecer, tá? Muito surpresa, né, com toda essa sua bagagem. Passa rápido, eu falei pra você. Eu aproveitei esse podcast, olha isso, fiz aqui um monte de anotações, muitos insights positivos. Não só pra gente, mas pra varejista também, né? Vamos recomendar esse vídeo. Muito. Obrigado, não deixa de curtir, seguir a Andpet nas redes sociais. Até a próxima. Tchau. Tchau.